Queridos, graça e paz a todos, amém? Amém. Que bom estar aqui de volta e rever os irmãos. Eu me sinto em casa, estando aqui. E trago também um abraço da nossa igreja, do Conselho da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz, aos amados irmãos, a qual já tinha, quando eu tinha conversado com o pastor Niclésio, já tinha avisado o conselho que estaria aqui hoje à noite pregando. E aí eu pedi ao pastor Niclésio para me perdoar, não estaria hoje, na verdade para me dispensar da comissão, né, de estar aqui ontem à noite, pois fazia parte da comissão de ordenação do teu servo, o pastor Felipe, e ele disse, tudo bem, mas no domingo você prega à noite. Eu disse, tá bom, tá feito então. Estive com a minha família, esse período, sempre cobram de mim por não estar tão próximo, e aí aproveitei esse momento para estar com eles. Estávamos ali na Paraíba e tivemos um momento muito gostoso. Minha esposa Ana Cláudia não está comigo. Ontem teve encontro de Anas lá na cidade de Santa Cruz, lá na igreja presbiteriana, e ela teve que estar lá para assim dar um apoio para as irmãs que ali vinham, e outras cidades também de Natal, da Sinodal. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11. Um texto bastante conhecido. Eu vou ler o texto a partir do verso 17. Do verso 17 ao verso 27. E você pode assim me acompanhar na leitura desse texto. Evangelho de João, capítulo 11, do verso 17 ao versículo 27, nos diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Que bom. Me acompanhe na leitura do texto. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Amém, até aí, que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Curve sua fronte mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Que a minha oração e a sua oração seja, Senhor, fale ao meu coração nessa noite. Fale aquilo que o Senhor tem e queres para mim nessa noite. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Estamos diante da poderosa palavra do Senhor, e que ela não esteja só diante dos nossos olhos, ó Deus, próximo aos nossos ouvidos, mas também
ao nosso coração, nós te pedimos, e que o teu Espírito Santo seja ele a nos conduzir nesta noite, nos dar o discernimento para entendermos a tua palavra e, acima de tudo, colocarmos em prática em nossa vida, em nossa caminhada cristã. Nós te oramos no nome de Cristo e para a glória dele tão somente. Amém. Queridos, o capítulo 11 do Evangelho de João, eu sei que muitos ou quase todos têm o seu livro preferido, a sua epístola preferida ou o seu texto preferido, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Mas para mim o Evangelho de João é um dos mais profundos e comoventes do Novo Testamento. Não o único, mas um dos mais profundos e comoventes. E esse capítulo ele nos conduz à pequena aldeia lá de Betânia, onde viviam Marta, Maria e Lázaro, que eram íntimos do Senhor Jesus. Como o próprio evangelista, ele confirma nos versículos 3 e versículo 5. E nesse episódio, nós notamos que não apenas narra um milagre extraordinário, mas revela uma das verdades centrais da fé cristã. Jesus não é apenas alguém que tem poder para ressuscitar. Ele é em sua própria essência a ressurreição e a própria vida. A morte de Lázaro, meus irmãos, traz à tona uma das perguntas mais intrigantes e inquietantes da humanidade. O que acontece depois da morte? Eu creio que você já se deparou com essa pergunta. Alguém talvez lhe fazendo, ou você mesmo se questionando o que acontece depois da morte. Um fato é, irmãos, que a morte ela é temível. Muitos temem a morte. Temem porque ela traz dor. Temem porque ela traz sofrimentos, ela traz angústias. Temem porque alguns realmente não sabem o que vai acontecer após a morte. Alguns temem porque temem ir para o inferno. A certeza que nós temos, irmãos, é que o ser humano, ele teme o fim. E ele teme o fim porque, por natureza, ele está separado de Deus, como o apóstolo Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 3. Eu vou ler alguns textos. E, se possível, você me acompanhe. Efésios, capítulo 2. Versículos de 1 ao 3. Paulo nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3: Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Observe que o apóstolo Paulo, ele faz questão de afirmar que, por natureza, nós estávamos separados de Deus. Mas em Cristo, a morte, irmãos, ela não é mais o fim. Esta é a certeza que nós temos. Em Cristo, a morte não é mais o fim. Ela se torna agora uma passagem, uma porta aberta para a eternidade.
Marta, em sua dor, ela declara: Senhor, no versículo 21, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E aí, quando nós voltamos ao início do texto, quando Marta e Maria mandam chamar Jesus, porque Lázaro estava doente, Lázaro estava enfermo, Jesus recebe a notícia de que Lázaro, seu amigo, estava enfermo, e ele fala para os seus discípulos: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aí ele demora-se ali mais um tempo para poder vir ao encontro. Ele já sabia do que estava para acontecer. E aí Marta, em sua dor, ela diz: Senhor, no versículo 21, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Observe, irmãos, que a confissão de Marta era uma confissão sincera. As palavras dela era de um coração sincero, mas Marta ainda não compreendia bem, ainda era limitada sobre essa questão. Marta cria no poder de Cristo para curar, mas ainda não compreendia o seu poder sobre a própria morte. Assim também é hoje. Muitos creem que Jesus faz milagres, muitos creem que Jesus cura, mas ainda não compreendem que Ele tem poder sobre a morte. Eu não estou dizendo aqui, e não sou contra, e não estou dizendo que Jesus não cura, não opera milagres, Ele faz isso. Mas vejam só a compreensão de Marta, e muitas vezes é a compreensão de muitos. Não compreende que Ele tem poder sobre a morte. E é nesse contexto que Jesus ele se revela de uma forma majestosa. Quando Ele diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele ouve isso de Marta, Jesus diz para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Observe, irmãos, que aqui não há uma promessa condicional. Jesus não diz: eu posso ressuscitar, não, mas Ele diz: eu sou. Ou seja, Ele é, em sua própria natureza, a fonte. Ele é, em sua própria natureza, a origem da vida eterna. O próprio evangelista João vai dizer isso no capítulo 14, mais adiante, no versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E essa verdade, ela se conecta diretamente com a soberania de Deus na salvação, irmãos. Pois essa vida eterna é concedida àqueles que o Pai o deu ao Filho. Se voltarmos um pouco o texto no capítulo 6, João, capítulo 6, versículos 37 e versículo 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Veja que maravilha. E essa verdade, ela se conecta diretamente com a soberania de Deus da salvação. Deus, ele não é soberano só sobre todas as coisas, mas inclusive sobre a nossa vida também, irmãos. A ressurreição de Lázaro foi apenas uma sombra
um sinal visível daquilo que Cristo faria espiritualmente em cada um dos seus eleitos, em cada um daqueles a quem o Pai o chamou e os confiou a Ele. Chamar a vida aqueles que estavam mortos em os seus delitos e pecados, como o apóstolo Paulo ele continua no texto, Efésios 2, versículo 4 a 6. Estávamos mortos em os nossos delitos e pecados. Para o crente, a morte não é a derrota, irmãos, mas o início da vitória, como escreveu o próprio apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 21, quando ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Possamos ter isso em mente diante de algo tão maravilhoso, diante de um texto tão maravilhoso como esse. Nós vamos tratar do tema nessa noite: Cristo, a fonte e a garantia da vida eterna. Cristo, a fonte e a garantia da vida eterna. E eu quero que você observe comigo. Nós vamos extrair do texto 3 verdades fundamentais para aplicarmos em nossa vida. A primeira verdade é que Jesus é a fonte da vida eterna. Se você voltar os seus olhos para o verso 25, no início do texto, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Foi isso que ele falou para Marta. Quando Jesus afirma eu sou, ele usa, irmãos, o mesmo nome que Deus revelou a Moisés lá no deserto. Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando diz eu sou, Deus diz eu sou o que sou para Moisés. Assim ele se identifica como o Deus eterno. Ele se identifica como o autor, o sustentador, o consumador da vida. Em Cristo, a vida não é apenas biológica, mas espiritual e também eterna. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa da vida, mas Jesus ele nos reconcilia com o Pai, tornando-se Ele mesmo a ponte entre nós e Deus, a ponte entre o tempo e a eternidade, irmãos. Ele é o último Adão. O apóstolo Paulo vai falar isso aos Coríntios, capítulo 15, verso 45, que ao contrário do primeiro, trouxe a vida em lugar da morte. Adão falhou. O primeiro Adão falhou. Cristo, como o segundo Adão, trouxe a vida em lugar da morte. Dentro da visão soberana de Deus, não há vida. Observe o que eu vou afirmar. Dentro da visão soberana de Deus, não há vida fora de Cristo, como também não há morte para os que estão nele. Capítulo 17 de João, versículo 3 diz: e esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, nós precisamos entender que a ressurreição não é apenas um evento futuro, que acontecerá após a morte. Não. Mas é uma realidade presente. Quem está em Cristo já passou da morte para a vida. O evangelista João vai afirmar isso no capítulo 5, versículo 24. E essa é a certeza dos eleitos, essa é a certeza dos filhos de Deus. Nós somos vivificados pela graça antes mesmo de experimentarmos a morte física. O salmista ele fala isso na leitura alternada que foi lida nessa noite aqui, do versículo 17. Ele nos vivificou
E essa é a certeza que temos, irmãos. Isso é privilégio, isso é graça, e isso só Jesus pode fazer. Por quê? Porque Ele venceu a morte. Tragada foi a vitória, tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Quando Cristo vai à cruz, em suas palavras finais, quando Ele diz: está consumado, ali Ele venceu a morte. E quando Ele, ao terceiro dia, ressuscita, Ele se levanta como vitorioso. Não devemos temer a morte, irmãos, porque ela foi vencida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A segunda verdade que nós extraímos do texto, versículos 25 e 26, a fé é o meio pelo qual nós entramos nessa vida eterna. É importante lembrarmos disso, porque a vida eterna ela não é comprada. Se você observar o versículo 25, o início do texto, Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26, o final do texto, ele diz: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Irmãos, é interessante que por algumas vezes nós ouvimos alguém falar: olha, tem jeito para tudo, só não tem jeito para... Vocês já ouviram alguém falar isso? Tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Só que o que é que acontece? Em Cristo, até a morte ela tem resposta. E eu aproveito esse texto, irmãos, eu vou deixar aqui uma dica preciosa para vocês aproveitarem esse momento e evangelizar. E aí não precisa você estar entre amigos, você pode estar até mesmo entre estranhos. Essa é uma oportunidade rica para que possamos pregar o Evangelho, falar de Cristo. E eu aproveito esse momento para dizer: tem jeito para a morte, sim. E aí eu me reporto a esse texto, quando Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tem jeito ou não tem para a morte, irmãos? Tem. É Jesus. É Jesus. Em Cristo, até a morte tem resposta. A fé aqui, o crer aqui não é uma decisão humana, produzida pela vontade, pelo esforço, não. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ainda no capítulo 2, versículo 8, ele diz que é um dom de Deus. A fé que é colocada em nós, dentro do nosso coração, para crermos em Deus, não é nossa, mas é um dom de Deus, e é um instrumento pelo qual o Espírito Santo ele aplica a vida de Cristo ao coração do pecador. Se observarmos o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, o texto nos diz que o Espírito Santo, ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui não existe méritos, aqui não existe recursos, aqui não existe fama de maneira alguma. Quem crê em Cristo faz porque foi regenerado. Quem crê em Cristo faz porque foi chamado eficazmente pela graça de Deus tão somente. Por isso, irmãos, a fé verdadeira ela não nasce do esforço humano, mas do chamado eficaz do Espírito Santo. E aí talvez vocês estejam pensando: meu irmão, você fugiu do texto. Não, irmãos. Marta cria que Lázaro ressuscitaria.
Só que no último dia, Marta ela ainda não compreendia que a ressurreição estava diante dela. Quando Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Assim é conosco, irmãos. O crente, ele não apenas espera viver eternamente, ele já vive eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. A morte física, ela não destrói essa vida, ela apenas transforma. Essa é a ideia, essa é a mentalidade que nós devemos ter. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A fé salvadora, ela nos une a Cristo de tal forma que a sua ressurreição, ela é a garantia da nossa ressurreição. Paulo fala isso escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 5. Quando Cristo vier em glória, irmãos, Ele chamará o seu povo. Os que estão vivos ouvirá a sua voz, irá ao seu encontro. Aqueles que dormem ouvirá o Senhor chamar. Espera aí, meu irmão, você está entrando em contradição? Não estou entrando em contradição. Os que dormem no Senhor, eles apenas descansam das suas fadigas. Mas naquele grande dia, o livro de Apocalipse dirá que os mortos ouvirão a voz do Senhor, irão ao seu encontro. O mar dará os seus mortos, aqueles que estão nas profundezas do mar, aqueles que estão debaixo da terra, onde quer que estejam, eles irão ao encontro do Senhor. O Senhor chamará. E aí, como o autor diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, Jesus trará em sua companhia os que dormem. Essa fé nos consola, irmãos, diante da perda. Essa fé, ela nos sustenta diante da dor, que nos faz enxergar a morte como um cumprimento da promessa divina. Eu não estou aqui também desmerecendo, não estou dizendo que eu tenho um coração de pedra. Eu choro quando eu perco um ente querido, eu sofro também quando eu perco um ente querido. Mas o Senhor nos traz o conforto e o consolo a nos falar da vida eterna. Como falou para Marta: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós não precisamos esperar apenas, irmãos, para o fim desta vida. Nós já experimentamos esta realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos faz enxergar a morte como cumprimento da promessa divina. Mas em terceiro lugar, uma terceira verdade, a ressurreição é a certeza dos chamados por Deus para a vida eterna. Versículos 26 e versículo 27. Jesus olha para Marta e diz: crês nisto? Versículo, qual dos seus olhos? Versículo 26, a parte B. Ele diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Versículo 25, agora o versículo 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele pergunta para Marta: crês isto? Crês isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Sabe, irmãos, a pergunta de Jesus a Marta, ela ecoa até hoje. Ela ecoa até hoje. Você crê nisto? Crê? Aqui não se trata de uma curiosidade teológica. Não, de maneira alguma. Aqui se trata de uma confirmação de uma fé verdadeira. Aquela fé que é fruto da graça soberana de Deus. Marta, ela responde com uma confissão profunda: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ela reconhece que Jesus não era apenas um profeta. Ela reconhece que Jesus não era um mestre ou alguém que curava. Ela reconhece que Ele é o Messias. Ela reconhece que Ele era o prometido, que Ele era o Redentor, aquele que viria para salvar. E meus irmãos, a fé nessa verdade, que é o selo da eleição. Aqueles que o Pai o escolheu e deu ao Filho jamais perecerão. João 10, 28, 29. Aqueles que o Pai escolheu e deu ao Filho jamais perecerão. A ressurreição não é uma possibilidade. A ressurreição, ela é uma certeza e decretada desde a eternidade pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, esse texto é maravilhoso. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Essa cadeia inquebrável da salvação que o apóstolo Paulo ele descreve, mostra, irmãos, que a vida eterna não depende do mérito humano. Não depende de quem tem ou deixa de ter. Não depende de quem é mais bonito ou não. Não depende de quem tem fama ou não. Depende exclusivamente da fidelidade de Deus. Ele é fiel a si mesmo, e tudo o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Portanto, irmãos, a ressurreição final, ela será a manifestação visível da glória divina sobre todos os redimidos, sobre todos os filhos de Deus, sobre todos aqueles que creram no Senhor. Jesus não apenas ressuscitou Lázaro, Ele venceu a morte de uma vez por todas. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz que 3 dias após ser sepultado, Jesus saiu do túmulo como o primogênito dentre os mortos. Com isso, inaugurando uma nova era de vida para todos os que nele creem. Para o incrédulo, a morte é o fim. Para aquele que não crê em Cristo, a morte realmente é o fim. Para aqueles que não crêem no Senhor, eles se desesperam quando imaginam como será após a morte. Mas para o eleito, mas para o Filho de Deus, para aquele que crê, a morte é apenas um começo de uma vida eterna.
O ciclo se fecha neste mundo, mas se abre, irmãos, na eternidade. Aquilo que parecia o fim torna-se agora o cumprimento da promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, creia no Cristo vivo, aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. E ele continua dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ele chama, irmãos, os mortos à vida, hoje espiritualmente e um dia fisicamente, na gloriosa manhã da ressurreição. E quando essa hora chegar, todos os que pertencem a Cristo ouvirão a sua voz e sairão para a vida eterna. E sairão para a vida eterna. Essa é a esperança viva dos filhos de Deus. Essa é a esperança viva daqueles que creem em Deus. O mundo teme a morte, porque não conhece o autor da vida. As pessoas buscam riquezas, as pessoas buscam fama, as pessoas buscam prazer, tentando muitas vezes preencher um vazio que só Cristo pode preencher. Que só Cristo pode preencher. Mas aqueles que foram alcançados pela graça, nós que fomos alcançados pela graça, irmãos, não tememos o amanhã, porque nós conhecemos aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E essa certeza, ela muda tudo. Essa certeza que nós temos muda tudo. Quando a dor da perda, ela chega. Quando a enfermidade, ela bate na nossa porta. Quando o luto visita o nosso lar, o Espírito Santo nos lembra: ainda que morra, viverá. Observe, irmãos, que glorioso. Ainda que morra, viverá. O crente, ele sabe que o túmulo não é o ponto final, mas uma vírgula antes da eternidade. Essa é a certeza que nós temos. O corpo volta ao pó, mas a alma, ela se encontra com o Senhor, aguardando o dia glorioso em que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Cristo não veio apenas restaurar o que foi perdido lá no Éden, irmãos. Não. Ele veio nos dar muito mais. Ele veio nos dar vida eterna. Ele veio nos dar comunhão com o Pai. Ele veio nos trazer a certeza de uma herança que não pode ser destruída. Primeira Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso a nossa fé não é em um Cristo morto, mas em um Cristo vivo, ressurreto. E o Cristo vivo nos chama a vivermos com os nossos olhos fixos no céu. O Cristo vivo nos chama a servirmos com fidelidade. O Cristo vivo nos chama a, irmãos, consolar os que choram. O Cristo vivo nos chama a perseverar até o fim. Porque aquele que creu foi chamado. Porque aquele que creu foi regenerado. Porque aquele que creu foi justificado. E jamais será separado do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como Paulo diz em Romanos 8, 38 e 39.
Se hoje há alguém, irmãos, que ainda teme a morte, que vive sem esperança, ou que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, ouça a voz de Cristo chamando. Assim como chamou Lázaro, no versículo 43 do capítulo 11, Lázaro, vem para fora. Essa voz que tira os mortos espirituais do túmulo do pecado, irmãos. Essa é a voz que chama os escolhidos à vida eterna. E quem ouve a voz vive. E vive não por mérito, mas vive por graça soberana. Então olhe para Cristo. Abrace, irmãos, pela fé o que Ele conquistou na cruz e confirmou no túmulo vazio. Que possamos viver com essa bendita esperança. A morte foi vencida e em Cristo nós viveremos para sempre. Eu sou a ressurreição e a vida, assim diz o Senhor. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você ainda tinha dúvidas sobre a vida eterna, se você ainda tinha dúvidas sobre o que acontece após a morte, eu creio que o seu coração está tranquilo diante do Senhor. Vivamos confiantes no Senhor, irmãos. A nossa vida aqui, ela é passageira. Hoje é um dia diferente dos outros. Claro, hoje é o dia do Senhor. Mas hoje o mundo, ele traz a alusão ao dia de finados, onde muitos vão aos cemitérios É um dia também triste para alguns, porque se lembram dos seus entes queridos. Mas o texto lido nessa noite, ele nos traz a esperança, irmãos. A esperança de que a vida ela não se limita somente aqui. Algumas pessoas elas vivem como se não houvesse o amanhã e que depois da morte não há mais nada e que muitas vezes o céu e o inferno elas acham que é aqui. Nós que cremos em Cristo, a nossa esperança vai além. O Cristo que disse para Marta: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, é o mesmo que nos chamou e que disse para nós: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a certeza que nós temos, irmãos. Sabemos que essa vida é passageira. Sabemos que a nossa caminhada aqui, ela é breve. Mas tenhamos a certeza, muito mais ainda, de que nós viveremos eternamente com o Senhor da glória, com Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, pagou o preço pelos nossos pecados, para que tenhamos vida e vida em abundância. E Ele nos chama a desfrutarmos da alegria dessa vida eterna. Ele nos chama a desfrutarmos da alegria, irmãos, de que um dia reinaremos com o Senhor. Que você possa sair daqui nessa noite com essa certeza. Não talvez com aquela ideia limitada de Marta, mas com a certeza da vida eterna. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar. Eu quero orar por você e com você.
O Senhor nos faz um convite nessa noite. O convite é para crer nele. Colocar a fé tão somente nele. Como eu falei, não é por mérito, não é por quem tem ou quem não deixa de ter, mas é o Senhor quem chama. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, ou seja, terá a vida eterna. Que vivamos nessa esperança e com essa esperança. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, ó Deus, porque ela nos traz não só o confronto do nosso pecado, o confronto, ó Deus, de que devemos viver intensamente para o Senhor, crendo no Senhor, confiando no Senhor, que a nossa esperança deva ser no Senhor, mas também nos conforta em saber que nós temos a certeza da vida eterna, em saber que a nossa salvação não depende de nós, mas depende tão somente do Senhor, que é o Rei da Glória, que é aquele que vive eternamente. O mundo pode temer a morte, o mundo pode temer o fim, mas nós sabemos que nós reinaremos na eternidade com o Senhor. A morte é apenas um momento de transição. Deixarmos esse plano para vivermos com o Senhor na eternidade. Essa é a esperança que nós temos. Essa não é uma promessa vazia, mas é a esperança que o Senhor nos dá por meio da tua palavra. A certeza, ó Deus, de que Cristo, na cruz do Calvário, conquistou a garantia, venceu a morte e nos trouxe a vida eterna ao ressuscitar ao terceiro dia. Por isso nós te louvamos, Senhor. Obrigado por tão grande salvação. Fala aos corações nessa noite. Aqueles que não têm essa certeza, aqueles, ó Deus, a quem o Senhor não acendeu a chama de fé dentro dos seus corações, para que eles possam crer, ó Deus, para que eles possam ouvir a sua voz, para que assim como nós um dia ouvimos e cremos no Senhor, porque é o Senhor quem o chama, é o Senhor quem chama o seu povo. Deus Todo-Poderoso, te louvamos, ó Deus. Bendito tu és. Que a tua palavra, ó Deus, possa ter encontrado morada em nosso coração, mas que o teu Santo Espírito, ó Deus, seja ele a nos conduzir, seja ele a nos trazer, ó Deus, a certeza no lugar da indecisão, a certeza no lugar da incerteza, e que nos traga paz. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, por meio da sua palavra. Eu agradeço a oportunidade, o pastor Niclésio mais uma vez, ao conselho da igreja. Muito bom estar aqui e poder partilhar da palavra do Senhor. Você sai daqui nessa noite, irmãos, não temeroso. Esse talvez seja um daqueles dias que a tristeza nos abate, porque nós lembramos de quem um dia se foi. Mas a palavra do Senhor, ela nos traz a esperança da vida eterna, principalmente para aqueles que creem. Volto para casa nessa noite com a certeza de que viveremos na eternidade com o Senhor. Que Deus muito nos abençoe.